galera, começando mais um programa na lata, especialmente para quem? Para você. Eu estou aqui com esses dois cabras aqui, esses homens de Deus. Estou aqui com o pastor John Santos, certo? Junto, e o pastor Paulo Sérgio. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Já, melhor. Tem o que, meu diretor? Pimenta hoje. Choque. O tema de hoje é muito interessante. A presença de vocês aqui é muito importante porque nós vamos falar sobre o poder da oração, certo? E entrou nas redes sociais um amigo meu que é ateu e ele fez algumas perguntas sobre esse tema, sobre a oração. Eu achei interessante, muito interessante os questionamentos dele. E nós vamos debater sobre isso, né? Conversar bacana aí. E é isso. A nossa primeira... Quer se apresentar, pastor? Fica à vontade. Pode. Pastor Sérgio. Tem que dar pau ímpar, meu Deus. Espera ainda. Jorge o quê? Pega a pimenta. Bom, eu não sou muito de apresentação, né? Eu gosto bastante de ir direto ao ponto. Eu sei que esse tema é muito importante, principalmente para o enriquecimento espiritual das nossas vidas, né? Oração é algo de suma relevância para a vida de um cristão. Então é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir de alguma forma. De igual modo, para a gente é um prazer mais uma vez estar com vocês aí, somando o programa, poder interagir com vocês e trazer algo de edificação para a vida de vocês. Então vamos embora. Vamos para cima. A pergunta é o seguinte, eu vou fazer a pergunta e vocês dois respondem, né? Até que ponto nós, como um cristão, né, podemos crer no poder da oração, certo? E se uma pessoa que não faz parte da nossa religião, né, cristão protestante, e faz um tipo de uma oração pedindo a Deus, ao Deus que nós cremos, ela vai ter o mesmo resultado? Sim ou não? E aí? Sim, eu posso falar? Otávio. Olha, a oração, ela tem poder para transformar o ser, tanto para o bem como para o mal. Jesus ensinou em Lucas 18 sobre a ambivalência da oração. Ele apresenta dois polos. O primeiro, o fariseu, e o segundo, o publicano. Esses dois polos extremos são bastante distintos. Primeiro, alguém respeitado pela sociedade por causa da sua exterioridade religiosa, de seguir as leis mosaicas à risca, o cerimonialismo, o ritualismo, enfim. E o segundo, uma pessoa detestável, alguém que era odiado, uma figura odiável pelos judeus, uma vez que ele era um publicano, estava a serviço do Império Romano, sem falar da fama de ladrão, que praticamente 99% dos publicanos passava a mão, cobrava muito mais daquilo que era para ser cobrado. Então a gente observa aí que dois homens subiram ao templo, só que um teve a sua oração respondida, porque a oração ser escutada é uma coisa, ter a resposta é totalmente diferente. Dois foram para o mesmo lugar, interessante, né? Foram para o mesmo lugar. Um com uma oração recheada de palavras, né? Ele fez uma espécie de performance teatral, fariseu. O segundo orou do íntimo, falou daquilo que estava dentro do seu coração. E este foi o único que saiu justificado naquele dia. Então, eu entendo que, respondendo a sua pergunta, uma pessoa que nunca sequer colocou os pés numa igreja, nunca sequer, enfim, participou de alguma comunidade religiosa, ela pode sim ter a sua oração respondida por Deus, desde, é claro, que faça essa oração sincera, movida por sinceridade, por verdade diante de Deus. Esse é o pastor John. Sim, do meu ponto de vista, sim. Até porque o quesito da oração nós entendemos como uma questão de fé. E aí é de outro quesito. A Bíblia fala que a fé é que move o coração de Deus acerca de algo ou acerca de alguém. Então, para que alguém ele se comunique com Deus por meio da oração, primeiro ele tem que crer que Deus ele tem o poder de fazer executar. E no exercício da fé
é que condiciona a sua oração a ser respondida ou não. Então eu acredito que independente de ser católico, de ser protestante, de ser espírita, candomblessista, enfim, você tendo a fé em Deus e tendo o momento da sua comunhão com Deus em oração, você terá a sua oração atendida e possivelmente também será respondida, independente. A nossa próxima pergunta é sobre, né, o tema hoje é sobre o poder da oração. Não sei se vocês já passaram por alguma situação que você tem alguém à beira da morte, está na UTI, alguma coisa, você ora para com que aquela, pedindo a Deus, né, que Deus, né, mas a pergunta é o seguinte: se Deus está no controle de tudo, e nós sabemos que todo mundo tem um tempo, né, aqui, até que ponto essa oração vai mudar o percurso da situação? Muito bom, muito bom. Na verdade, a oração é um pedido feito a Deus. E, como você bem falou, todos nós nascemos com um tempo, digamos, pré-determinado de existência sobre a face da Terra. Mas só que a oração, ela tem o poder de transformar, como o pastor tinha falado há pouco tempo, tem o poder de transformar, inclusive uma decisão tomada por Deus, a determinado tempo e diante de determinada circunstância. Você pode orar a Deus e a sua oração servir como uma intervenção para que Deus ele mude o cenário da situação. Então a oração ela tem esse poder. Por exemplo, eu tenho alguém que eu conheço, um amigo meu, ele está enfermo, está à beira da morte, sentenciado. Eu posso orar a Deus e Deus pode intervir na situação, ainda que fosse causa de morte, trazendo de volta ele à vida, dando mais tempo, prorrogando o tempo de vida dele por intermédio de oração feita. É preciso levar em consideração o fato de que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Ele é um modelo, é uma oração modelo e exemplo a ser seguido. Uma vez quando Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a vontade do Eterno, ela tem que estar acima das nossas. Por mais que a gente venhamos desejar algo, esse algo só irá acontecer se estiver dentro, inserido na vontade soberana do Eterno. Então, a gente fazemos a oração, nós precisamos orar, é claro, mas quem vai dar a última palavra, quem vai bater o martelo é Deus. Então Deus sabe o que é melhor para aquela pessoa. É claro que a gente deseja que aquela pessoa se recupere, saia daquele estado, mas o Senhor é quem sabe de fato e de verdade o que aquela pessoa está necessitada naquele momento. Entendi. Então, continuidade, daqui a pouco vamos para os nossos comerciais, mas antes, se vocês não acham que através dessa situação da gente orar e não ser correspondido de acordo com o que nós desejamos, acaba que tem criado dentro das pessoas uma crescente, assim, a apostasia está crescendo devido à falta, né, de fé das pessoas, se afastando do evangelho, porque muitas vezes já orou por algo e aquela coisa não se cumpriu, ou não entendeu o desejo de Deus naquela situação. Você não acha que isso tem essa falta de retorno na nossa oração não acaba tendo uma falta de fé em Deus, não? Eu penso que, veja bem, o apóstolo Tiago, em sua carta, ele diz o seguinte: pedis e não recebeis. Porque pedis mal, porque pedis para esbanjar, porque pedis apenas visando os seus interesses egoístas e mesquinhos. Então, quando a gente pede apenas preocupado com o nosso bem-estar e se esquecendo do bem-estar alheio, se esquecendo do bem-estar do próximo, acabamos que revelando com isso que não estamos interessados em que a vontade de Deus se estabeleça em nossas vidas, mas apenas queremos realmente aquilo que Ele tem para nos oferecer. Eu costumo dizer, sabe, Daniel, existe muita oração no meio neopentecostal e pentecostal também, que eu vou fazer uma crítica sobre esse tal de eu determino, eu decreto, eu exijo, não é? E coloca Deus contra a parede. Se o Senhor não fizer, e o Senhor tem que fazer, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu não perco um culto, porque eu sou teu servo. Isso é de uma presunção, é de uma prepotência, sabe? É de uma arrogância que fede
as narinas de Deus. Porque quando alguém se acha merecedor de algo, se acha digno de algo porque faz por onde receber, esse alguém já está desfazendo dos méritos de Cristo, já está anulando o sacrifício de Jesus, já está dizendo, olha, eu estou recebendo isso aqui, eu estou sendo abençoado, não é por causa da bondade de Deus, não é por causa da graça, não é por causa do seu amor incondicional, mas porque eu mereço, porque eu pago o preço, porque eu faço por onde. Então isso, de certa forma, tem feito muita gente, mas muita gente, enfraquecer na fé. Pode intervir aí, agora já chegou a parte do barraco, não é não? Porque veja só uma coisa, é porque as coisas, eu vou ser o advogado do diabo hoje, né, Jorge? Porque veja só que doideira. Nós colocamos esse assunto da soberania de Deus, né? Deus tem total conhecimento das coisas. Aí uma pessoa fala uma doideira dessa, como você está falando aí, um crente chega lá, porque eu acho isso, se Deus não está vendo, meu filho, saquete. Ou então Deus não vai ser compreensivo, né, na soberania dele, que aquela pessoa está falando coisa que ele não próprio nem tem noção do que está falando. E levar em conta isso e colocar contra uma necessidade. Exemplo, você vê pessoas desesperadas dentro de um hospital e muitas vezes as pessoas têm uma fé em Deus ali inabalável para outros assuntos, mas não para esses. E muitas vezes também outro ponto é que foi ensinado dentro das igrejas que tem que orar e as coisas têm que ser correspondidas de acordo com o nosso desejo. Entendeu? Então são vários pontos diferentes e tudo isso coloca assim, Deus, ele como eterno, você não sabe ele, Deus, né, não sabe separar a cada situação, pegar isso, generalizar, colocar tudo dentro de um saco e chacoalhar, eu acho que não é por aí. Entende? Que eu tô, né? Eu acho que pegar cada situação é cada situação. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada pessoa. Aí uma pessoa chega, porque eu sou dizimista, problema. Entendeu? Deus é tão soberano que entende esse lado, essa situação da pessoa. Eu acho que com o pedido de desespero daquela pessoa, também Deus entende. Então nós não podemos chegar, generalizar a oração, fazer aquela bagunça lá e jogar nas mãos de Deus para Deus resolver. É porque, na verdade, a oração, ela revela quem a pessoa é. Jesus, certa feita, ele disse, quando orardes, não sejais, veja, ele fala, não sejais como os hipócritas. Por quê? Na medida, da forma que você está orando, você pode se transformar em um hipócrita pior do que aqueles. Foi isso que Jesus falou, ele ensinando como era que as pessoas deveriam orar. Então, se as pessoas entendessem isso e colocassem em prática a forma que Jesus falou, não é? Orar não em pé nas sinagogas, e aí Jesus começou a dar exemplos, né? O fariseu orando em pé, a dificuldade que o crente tem em se enxergar como um fariseu, não é? Olhar e ver que o fariseu orava em pé na sinagoga e ouvia sua voz de longe, ele gritando, ele falando daquela forma, sabe, bem teatral, não é? Eu costumo dizer, tem pessoas que quando vai orar, aí começa a dizer, amantíssimo Deus, soberano Deus, eterno Deus, tal, aquilo outro, mas na verdade, aquilo ali não passa de um teatro. Porque eu entendo que é mais fácil Deus ouvir a oração de um cara que está orando. Desculpa, eu vou falar uma palavra aqui. O cara vai e xinga. Que pode. Tal. Aí xinga aquele nome. Meu Deus, me ajude, eu tô aqui. Aí você diz, caramba, ele tá xingando. Ele está xingando. Como é que Deus vai ouvir a oração dele? Acontece que Deus está muito mais interessado com a sinceridade que ele está ali, embora as palavras sejam palavras chulas, mas há uma sinceridade, há uma verdade. A gente, quando fala sobre hipocrisia, tem que ver que é uma via de mão dupla. Muitas vezes nós questionamos porque a pessoa fala, amantíssimo Deus, mas isso é aquele jeito que a pessoa, sendo sincero, sim, mas é aquele jeito que a pessoa colocou ali, a forma que ele colocou para falar. Eu tenho um jeito de orar, eu não me ajoelho. Eu sento na cama, fico em um cantinho, acocorado, na minha casa. Cada um tem o seu jeito, né? De conversar com Deus. Ou quando estou caminhando, entendeu? Eu sinto a presença de Deus, mas é o meu jeito de falar. Eu chamo de pai, entendeu? Eu não tenho muito esse negócio de coisa assim, nem oro em público, assim, é raro. Mas eu acho que cada pessoa tem o seu jeito. Você falar amantíssimo Deus, não é? Eu tenho que é o jeito da pessoa ali. Né? E muitas vezes o coração da pessoa também está voltado ali para Deus, como também uma pessoa que está falando de uma forma chula,
pode ser que não esteja. Relativo, né? Entende? Isso é muito De uma relativo. forma também, Daniel, acontece o seguinte: existem a questão das visões que nós temos acerca de Deus. A Bíblia fala que na proporção que Deus ele é um Senhor para nossas vidas, ele também é um Pai. Então vai muito da relação que você tem com Deus. Tem gente que ora de uma forma mais íntima, como se estivesse vendo Deus como um Pai. Tem gente que ora de uma forma mais seca, digamos assim, porque está enxergando Deus como um Senhor. Isso é muito relativo de cada um. Agora, como o pastor também abordou, tem gente que ora, mas ora para mostrar que tem aquilo que na verdade não tem. Porque quem tem de verdade não se preocupa em mostrar para os homens. Se preocupa em mostrar para Deus. A essência que exala não exala da boca, exala da alma, exala do profundo do nosso coração. Então as pessoas hoje acontece realmente muito isso no nosso meio. Tem gente que faz para mostrar que tem algo a mais com Deus, que tem uma intimidade a mais, que tem um conhecimento aprofundado e maior, quando na verdade não tem. E tem gente que na verdade faz porque é espontâneo, porque está sendo sincero. É a relação que ele tem com Deus, muitas vezes devido ao momento também de fragilidade, devido à necessidade da oração que você está fazendo, da petição. Então você se derrama de uma maneira diferente na presença de Deus. Com relação à questão do quesito da oração, eu penso da seguinte forma: nós temos que ter um entendimento que uma oração a Deus é um pedido, não é uma exigência. Isso. O que nós vemos na nossa geração é isso. A nossa geração ora exigindo que Deus ele responda da maneira que nós queremos, quando na verdade nós temos que entender que Deus ele sabe a maneira de agir nas nossas vidas. E isso parte de um princípio de confiança. Se eu confio em Deus e eu sei que os planos dele são maiores para a minha vida, então ainda que eu peça a Deus e eu recebo um não, eu vou ter que ter a maturidade para entender que o não de Deus é para mim guardar de algo pior que eu não sei ainda lá na frente. A nossa geração, infelizmente, ela está sendo ensinada da maneira errada. É como nós vemos hoje. Me perdoe a sinceridade, mas eu vou pegar, exato. Vou pegar no pé das lideranças de hoje em dia. Eu não confronto ovelha, eu confronto liderança. Porque o primeiro erro que eu vejo hoje são das lideranças. Ensinam o tempo todo errado e quando as ovelhas erram, quero cobrar das ovelhas. Como é que eu, sendo pastor, vou ensinar para minha ovelha que ela vai pegar e vai orar para Deus e Deus é obrigado a responder para ela da maneira que ela quer, no tempo que ela quer e conforme aquilo que ela quer. Está errado, está errado. Nós temos que ter maturidade para viver a verdade, para pegar a verdade e falar a verdade. Nem toda oração que eu vou fazer a Deus, ela vai ser respondida. Ela vai ser ouvida sim, respondida não. E quando Deus está dizendo um não para mim, é uma forma de amor, de cuidado e de carinho. Porque a Bíblia fala isso, que Deus conhece o nosso amanhã, nós não conhecemos. Ele sabe aquilo que está para acontecer, que muitas vezes a gente não acha. A Bíblia fala que os caminhos dos homens aos nossos olhos são bons, mas Deus conhece o que está por vir. Então nós temos que ter essa maturidade de entender algo. Se eu confio em Deus como o Senhor da minha vida, se eu confio em Deus como Pai, eu sei que Ele está me guardando de água quando Ele me dá um não. Nós temos que ter essa percepção também. Beleza, agora é hora da oferta, não, brincadeira. Vamos para os comerciais, voltamos já. Valeu, moçada! We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Voltamos dos nossos comerciais. Eu quero saber de vocês o seguinte, vejam só. Nós vivemos dentro de uma geração, o tema é sobre oração, viu gente? Fique ligado aí vocês aí. E as pessoas, muitas estão dentro da igreja, certo? Vão tentando captar minha ideia aí, que é meia dúvida, mas está valendo. E daí eu tenho um problema com o John, e aí eu uso a minha oração, mesmo eu errado, eu uso a oração. Meu Deus, as pessoas querem ver o meu mal, querem me confrontar, e eu errado. Entendeu o que eu estou falando? Então, o que é que acontece na mente dessas pessoas que, mesmo errado dentro das igrejas, oram para com que mostre, sei lá, toda a igreja que aquela outra pessoa é errado? A oração, essa oração, esse tipo de oração contrária. Olha, sobre a oração contrária, né? Existem salmos que são chamados de salmos imprecatórios. Que tipo de salmo é esse? É aquele salmo onde o salmista está clamando para que Deus castigue os seus inimigos. Ou seja, para que Deus faça justiça. No meu entender, como cristão, esse tipo de oração não é válido.
não é válido. Eu não posso orar como Davi. Eu tenho que orar como Jesus. Porque eu não fui chamado para ser imitador de Davi. Eu fui chamado para ser imitador de Jesus. Mas olha só uma coisa, então vamos falar aqui. Mas olha só uma coisa, eu concordo com você. Mas nós vivemos em um confronto diário dentro das igrejas. Isso é um fato. Pessoas com inveja de um ministério, porque um pastor deu uma aleluia diferente do outro, porque alguém cantou e fez um diferencial, porque alguém chegou arrumado na igreja, é metido, não é metido, é só porque não tem uma comunicação. E por aí vai. Então, assim, muitas das vezes, a nossa realidade, a preocupação não é o que você está falando, está certíssimo, na palavra. Mas a nossa realidade é outra. As pessoas oram mais igual Saul, do que tem até Davi aí do bolo, do que propriamente do que Jesus. Porque é para confrontar mesmo, para derrubar aquela pessoa, com aquela pessoa até sair da igreja. Isso. É muito forte, porque nós estamos vivendo esse confronto diariamente dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, não muito recente, mas é recente, né, um pastor famoso, sabe? Eu vou citar o nome, mas ele disse que a igreja... Ele disse que a igreja evangélica não tem as suas orações respondidas porque está orando de forma errada. Segundo esse pastor, a igreja, para ver Deus agir, tem que orar pedindo a Deus para, por exemplo, quebrar a mandíbula do presidente da República, para, por exemplo, matar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse pastor falou isso, esse pastor, ele tem muitos seguidores. Eu sei. E eu vi muita gente dizendo, não, tá certo, é verdade, tem que orar para Deus ir lá e detonar esse pessoal. Veja, se a liderança tem essa mentalidade, você imagina um cacique pensa dessa forma, gente, um cacique pensa desse jeito, que tem que orar pedindo para Deus matar, que tem que orar pedindo para Deus abrir a sepultura, Deus entra com justiça. E você vê que até a oração ela é feita com aquele sentimento de ódio, de vingança, sabe? De vontade de ver o outro se danar, de ver o outro se arrebentar. Então olha só, veja o exemplo, o mau exemplo que esse líder muito conhecido está dando. Então veja, quando Jesus nos ensinou o contrário, Jesus disse: orai por aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos, não é? Naquele momento em que ele estava na cruz, sofrendo, no ápice da sua dor, ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí alguém pode dizer: não, mas foi Jesus. Sim, Estevão fez a mesma coisa quando estava sendo apedrejado. Pediu ao Pai que perdoasse aquele pessoal, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então é preciso ter em mente oração contrária, oração, sabe, pedindo para que algo de ruim aconteça na vida do outro. Tudo que você pede, tudo aquilo que você deseja em oração para que aconteça no próximo, vai se tornar real na tua vida. Então muito cuidado com a forma que você ora, porque tudo que você está pedindo para o outro acontece na tua vida. Pastor João, ponto de vista em relação a isso. E ele falou algo de um pastor conhecido, mas tem pastores aqui no estado do México que oram dessa mesma forma. Muitos. Eu estava tendo uma reunião e eu vi quando um pastor, não vou falar o nome, né? Mas ele falou sobre que era para destruir os palestinos, matar todo mundo. E eu fiquei assim, oxente. Sabe, então é muito complicado. Você percebe o coisa de fúria das pessoas, sabe? Infelizmente. Eu vou pegar um pouco pesado agora nesse quesito. Quando eu vejo alguém com uma atitude desse tipo, eu entendo que ela não foi transformada verdadeiramente por Cristo. Porque ainda que a nossa essência, segundo a Bíblia, ela é ruim, ela é má. Quando nós recebemos a presença de Deus sobre as nossas vidas, o Espírito Santo, a nossa natureza ela é transformada. E nós temos que ter uma visão diferente, um comportamento diferente. Eu penso que a partir do momento que eu clamo a Deus para fazer justiça, eu tenho que levar em consideração que de um lado vai ser colocada a minha vida, as minhas condutas. Do outro lado, a vida e as condutas da pessoa que eu clamo justiça. E a Bíblia fala que Deus ele é um justo juiz. Ele vai julgar de acordo com aquilo que é certo. Muitas vezes, quando eu peço justiça, eu posso pedir tentando atingir o meu próximo, mas esquecendo que a justiça de Deus pode vir primeiro sobre a minha vida ou apenas recair sobre a minha vida. Então, eu costumo não pedir justiça a Deus. Eu costumo clamar para que Ele intervenha na situação e, de acordo com a vontade dEle, Ele faça aquilo que Ele acha que é certo. Uma coisa é você pedir: Deus, faça justiça pela minha vida.
do jeito que eu quero. Outra coisa é você dizer, Senhor, está aqui a situação. Eu apresento diante do Senhor e peço que o Senhor haja da maneira que lhe convém. Segundo quesito eu prefiro sempre trabalhar com o quesito da misericórdia. Certa feita, Jesus no Sermão da Montanha disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que muitas vezes falta na nossa geração hoje é isso, misericórdia. Como é que nós somos recebedores de misericórdia e não conseguimos proclamar a misericórdia? Como é que eu, sendo falho e pecador, Jesus me amou, teve misericórdia da minha vida, perdoa meus pecados, perdoa até hoje, porque todos nós pecamos em algum momento da vida, e aí porque alguém faz algo que me fere ou que transgride algo que eu entendo como lógico da coisa, eu não tenho capacidade de perdoar a pessoa, de ter misericórdia da vida da pessoa. Né? Nós temos que entender isso, que está tendo uma divergência. Nós estamos fugindo o tempo todo. Só dar uma pausa aqui rapidinho. E interessante que é isso, as pessoas acham que se converteram, estão na igreja, nós estamos isentos de pecado, nós estamos isentos de errar. Todos os dias nós estamos errando em alguma coisa. Do mesmo jeito. Você pode ser que você não erre. Eu tenho um amigo meu que fala assim, Daniel, eu me converti e mudei minha vida, parei de beber, parei de fornicar, beleza. Mas aí quando eu achei que eu já estava, né, eu tratava minha empregada de uma forma que nem uma escrava. E eu vi que eu precisava mudar esse comportamento. Você entende o que eu estou falando? Então, muita gente acha, não, porque eu parei de pecar, você quer. Não, nós estamos sujeitos a tudo. É porque né? A igreja, sabe, Daniel, quando trata de pecado, ela só leva em consideração pecados da natureza sexual. Isso, perfeito. Isso é um problema seríssimo. A igreja, parece que a igreja não tem outro tipo de pecado. A igreja, ela fecha os olhos diante dos demais pecados. Exato. Fofoca não é pecado, porque você vê o que mais vê dentro da igreja é fofoca. E traz um problemão, viu, fofoca, viu? Não é pecado mais. Isso, você comprar e não pagar não é pecado. O que tem de caloteiro dentro da igreja não dá no gibi. Não dá no gibi. Então os pecados sociais, poxa, gente, as injustiças, sabe, que são cometidas diariamente. A gente vê um jogador de futebol como o Neymar, né, sendo processado pela sua empregada doméstica, porque ela não recebia o que era do direito dela receber. Então um cara desse vai, entra dentro da igreja, aceita ao Jesus genérico, né? Ao Jesus coach, ao Jesus, sabe, aquele Jesus que ele tá lá com você e por isso que você é desse jeito, é por isso que você ganha, é por isso que você é bem sucedido. Então já veja a mentalidade do pessoal. E muitas vezes, né, é mais interessante mostrar realmente o Jesus no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu dia a dia, né? Você chega a pegar uma pessoa famosa ou uma pessoa não famosa, quantas pessoas aí, depende de famosos ou não, mas tem regalias, né? Exemplo, teve essa situação agora da cantora Sara Mariano. 97% das igrejas ninguém comentou sobre esse caso. Um caso bárbaro desse. Perfeito. Um caso feio desse, tocou fogo na cantora, não sei o que, e um montão de coisa lá. O caso daquela Flor de Lis, que o pessoal abafou. Mas se tiver uma situação como da cantora Priscila Alcântara, todo mundo sarrafo. Paulo J.A. sarrafo. Aí parece que inverteram né? Paulo disse que nós não devemos julgar os de fora. Exato. Veja como a igreja está indo na contramão do evangelho. Paulo e dá resultado, né? Aquele site de fofoca é bomba. Isso. Paulo diz que os de fora Deus julgará. Olha, julgará. Futuro. Então a igreja não tem nada que está julgando, por exemplo, a Priscila Alcântara. A igreja não tem nada que está julgando a Jojo Todinho. A igreja não tem nada que está julgando esse pessoal que está lá fora. Pelo contrário, a igreja tem que atrair essas pessoas com amor. A situação, pastores, é que já chegou nenhum limite, que os próprios dentro da igreja julgam tanto o pessoal de dentro da igreja que já saturou e já tem que julgar agora o povo de fora. Porque o povo dentro da igreja é julgado o tempo todo. Se esqueceram que com o juízo que julgados serão julgados. Verdade. E Tiago disse que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu sou daqueles que creio que até o inferno é uma ação da graça de Deus. Eu não acredito que no final o inferno vai vencer. Eu creio que no final o bem vencerá e que não haverá mais choro, não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. Além do Rio Azul. E aí, Pastor Joe, eu quero fazer uma pergunta pessoal para vocês. Agora eu vou colocar vocês na parede, certo? A pergunta é o seguinte: você, Pastor Joe, já passou por uma situação que você, ou de enfermidade com alguém próximo, você orou a Deus assim, e você não foi
correspondido e você ficou frustrado. Como foi sua reação? Sim. É a mesma pergunta já para você, Paulo. Com a minha própria vida mesmo. Eu vivi um momento que foi crucial para a minha vida, até para a questão da minha fé, da estruturação da minha fé. Porque foi um momento que eu necessitei de uma intervenção divina, onde eu estava cometido a enfermidade e a medicina não tinha mais capacidade de fazer nada, pelo meu caso. Só restava a única saída agora, clamar a Deus. E durante alguns anos, diga-se de passagem, eu clamei a Deus pedindo para que Deus me curasse daquela enfermidade que eu me encontrava. E quanto mais eu clamava, parecia que menos Deus ouvia ou se preocupava com a situação. Porque o quadro mais se agravava, até o ponto que chegou no extremo e ainda assim eu não recebia a resposta de Deus conforme aquilo que eu queria. E eu confesso que eu fiquei desesperado por um tempo, mas depois eu lembrei de algo. Que Deus, ele sabe como agir nas nossas vidas. E que muitas vezes ele permite situações acontecerem para que lá na frente sirva de testemunho, para que edifique a nossa fé e para que o nome dele seja glorificado. Foi algo que aconteceu na minha vida. Eu clamei durante muito tempo e não recebi a resposta da oração conforme aquilo que eu queria. Mas hoje, estando de pé, eu tenho a percepção de que Deus estava agindo mesmo no silêncio. Existe muito disso. Tem orações que não são correspondidas. E tem orações que Deus ele permite que trabalhe em silêncio. O fato de Deus não estar respondendo à nossa maneira não significa que Ele não está agindo. Ele está preparando um tempo futuro determinado para estabelecer um propósito sobre as nossas vidas. Nós temos que ter essa maturidade também de entender isso, Daniel. Nem toda oração que a gente vai pedir agora, vai receber agora. E o fato de não receber agora não está dizendo que Deus ele não está ouvindo ou tampouco não está trabalhando na nossa petição. Mas Ele está proporcionando um momento determinado, diante de um propósito determinado por Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Deus, hora da oferta. Aí, Paulinho. Então, Daniel, recentemente eu perdi um padrasto, né, meu padrasto, e eu orei pedindo a Deus que eu curasse, né, ele faleceu devido a um câncer no pâncreas, e eu tinha ele como pai, e ele faleceu, né. Eu questionei, perguntei a Deus, por quê? Qual a razão? Né? Aí a gente fica com aquela impressão, Deus não curou. Quem disse que Deus não curou? Acaso ele está sofrendo? Ele está sentindo dor? A dor acabou. O sofrimento acabou. O que é que a gente mais deseja? Não é que aquela pessoa pare de sofrer? Não é isso? Seria um egoísmo da nossa parte se quisesse alguém que a gente gosta, que a gente ama, vivo, mesmo sofrendo, mas ela tem que estar vivo. Poxa, isso é ser masoquista, né? Isso é ser uma pessoa egoísta, melhor dizendo. Egoísta, sabe? Que só está pensando em si e não está se colocando no lugar do outro. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é o fato de que tem gente que ora pedindo a Deus para passar numa prova, por exemplo. Eu quero passar naquela prova, num concurso público e tal, sem estudar? Sem ler? Poxa, como é que você quer passar numa prova se você nem sequer pega um livro para ler? Não, mas eu sou servo de Deus. Ei, querido, Deus é justo. Não acredito. Aí depois fica falando, porque o ímpio prospera. Eu nem gosto de usar essa palavra ímpio. Eu acho uma palavra muito mal usada pelos crentes, né? Porque ímpio é uma pessoa impiedosa, que não tem compaixão, que não tem dó de ninguém, que não tem piedade. A gente está fora da igreja, tem mais, né? Piedade. Então ímpio para mim não é alguém que não é evangélico. Na mente de muitos evangélicos, ímpio é um não evangélico. Ímpio é um católico, é um espírita, é um ateu. Mas no evangelho, ímpio é ímpio, aquele que pratica impiedade, maldade e perversidade. Então, se o camarada que não vai à igreja, ele não crê nem em Deus, ele não acredita nem na existência de Deus, mas é um cara esforçado, ele estuda, ele se prepara, ele sabe, ele está se profissionalizando, ele está sempre buscando conhecimento. É claro, é lógico que ele vai obter êxito, é claro que ele vai obter sucesso naquilo que ele está fazendo, enquanto o outro, ele pode ter 30, 40, 50 anos de igreja, não importa, mas se você não estuda, se você não se prepara, pedir para ser aprovado é pedir demais. Muito bom. É isso, que bom a gente poder bater esse papo sobre oração. Você que já está orando aí, né? Então observe como é que você está orando aí, pelo amor de Deus. Mas eu quero chamar aqui meu diretor, Sombra, para falar sobre esse tema, sobre a oração, de
que forma que as pessoas estão orando e a forma que a pessoa poderia melhorar a sua oração, a sua comunicação com Deus. Com vocês, Sombra. Bom, falar de oração, eu sempre tive comigo que a oração, hoje nós vemos que tudo é senha, né? Você pensa, para tudo que você vai fazer, você tem que ter uma senha. Então a senha para falar com Deus é a oração. Mas, como já foi dito aqui, acho que com muita propriedade, pelo pastor, né? pelos pastores, melhor dizendo, Deus é soberano. Então eu oro e reconheço a soberania de Deus. Se eu conheço a soberania de Deus, eu não tenho o direito de exigir nada dele. Mas eu tenho o direito e o dever de pedir, de clamar, né? De tentar, né? Assim como nós fizemos isso, né? Na nossa infância, com nossos pais, né? Você queria algo, você pedia ao seu pai. E não, nós pedimos porque é o nosso desejo, mas o nosso pai ia avaliar de uma forma mais rigorosa se aquilo ali realmente seria bom. Quantas vezes nós pedimos aos nossos pais algo que não era benéfico e que estava fora do alcance dos nossos pais? Nada está fora do alcance de Deus, mas Deus vai ver se aquilo, ele já sabe se aquilo será benéfico ou não para você. Então muitas vezes ele não lhe dá porque ele diz, eu sei que isso aí não é bom para você. Quantas vezes nós, como crentes, né, pedimos, Senhor, melhore, me prospere e tal, ele diz, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso você se perde. Quantos crentes se perdem quando recebem prosperidade? Então muitos perdem prosperidade e Deus não dá porque ele não quer perder nenhum de nós, né? Então ele sempre nos dá o que nós necessitamos, não o que nós desejamos. O que nós desejamos muitas vezes é algo que vai nos levar à perdição. E Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça e misericórdia, ele nos poupa de nós mesmos, da nossa arrogância, dos nossos desejos, das nossas cobiças, porque muitas vezes é o nosso fim. E Deus, como já está bem à frente, ele já sabe o que vai acontecer conosco, ele diz, não, isso eu não vou lhe dar. No caso, né, como já foi dito, muitas vezes nós pedimos que aquele ente querido, ele não vá. Mas há alegria para Deus a morte do justo. Então, existe festa no céu quando o justo vai. E nós, como egoístas, queremos que ele fique muitas vezes aqui, né? Então, Deus sabe realmente. Quando eu digo que as coisas estão no controle de Deus, é porque eu confio que o controle de Deus é muito maior do que o meu. Nós devemos fazer planos? Sim. Mas o que é que a palavra diz? A palavra final vem do Senhor. Porque Ele sabe o que é o plano perfeito. E o que vem dele é bom, perfeito e agradável. Ainda nos acrescenta sem deixar dores. E muitas vezes aquilo que nós queremos nos causa, ou para nós, ou para outras pessoas que estão ao nosso redor, dores. Então eu prefiro orar pedindo como servo a Deus, né, que Ele faça a sua vontade. Demonstre qual é a minha, mas que a sua vontade seja soberana. É isso que eu entendo por oração. Aí. E aí, finalizando nosso programa. Obrigado, pastor John. Tamo junto, irmão. Obrigado, Paulinho. Deus abençoe. Viu? Deus abençoe muito você, Johninho e Paulinho. Quero dizer a vocês e a vocês só uma coisa. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Beleza? Feliz ano novo para vocês e que seja de muitas bênçãos. Dizer a você que através da TV Tube Sergipe tem muita novidade com Daniel Andrade chegando aí em 2024. Beijo no coração. Valeu!